Olá, bom dia. Bem-vindo mais a essa videoaula sobre o conceito de espaço geográfico. Conceito polêmico, porém nós temos que balizar aí, denominar, rotular para possíveis estudos aí, possíveis enquadramentos aí desse palco das realizações humanas, né? Desse palco que é o produto da relação que acontece em algum lugar, da relação localizada do homem com a natureza. Pois bem, então o que é o que é o espaço geográfico? Óbvio que numa videoaula de apenas 5, 10 minutos, nós ficaremos aí num conceito meio que limitado, né? Porque não vai dar para abranger tudo, abarcar tudo sobre as postulações dessa categoria da geografia, certo? Pois bem, o conceito de espaço geográfico é muito vasto, como eu já disse. Porém, o espaço geográfico, inicialmente, ele é o subproduto, é a expressão, né? A expressão é o resultado da interação, da relação corológica, topológica, ecúmena, localizada. Todas essas palavras que eu disse anteriormente, elas são sinônimas, ok? São parecidas. Né? De modo que essa relação, essa interação, ela causa inúmeros impactos ou inúmeras alterações à natureza. Né? Essa relação localizada do homem com a natureza, ela provoca profundos impactos, profundas alterações no meio natural, no meio ambiente, certo? E aí, essa relação localizada do homem com a natureza, ela acontece de várias formas. Né? Ela acontece de várias maneiras. Ela pode ser uma relação localizada, né, que acontece em algum lugar. Ela pode ser uma relação de extrativismo, ou seja, o homem vai na natureza e, diga-se de passagem, a espécie humana, durante um longo tempo da história, foi coletora, foi caçadora. Logo, podemos enquadrar aí uma relação topológica do homem com a natureza, uma relação de extrativismo, de exploração da natureza. O homem ia lá apenas retirava as coisas da natureza. E hoje ainda faz isso. Hoje todas as matérias-primas que nós temos aí, madeira, minério de ferro, silício, tudo, vidro, para areia monazítica, que é para fazer o vidro, tudo é extraído da natureza. E aí, hoje, a natureza está pagando caro por essa extração desenfreada, por essa exploração insustentável. Muito bem. Nós temos aí, para dar como exemplo, e isso influencia no espaço geográfico, na construção do espaço geográfico, na construção e destruição do espaço geográfico, dissemos uma relação de extrativismo anteriormente. Nós temos também
podemos denominar as relações que acontecem, né, essas relações do homem com a natureza que acontecem no campo. As relações fundamentadas, embasadas na produção de alimentos e criação de animais. E aí esse espaço geográfico recebe o nome de espaço geográfico agropecuário, certo? Relação também acontece em algum lugar. Um dos maiores espaços geográficos agropecuário aqui no Brasil é o centro-oeste brasileiro, né? Soja, milho, modelo agroexportador aí, completamente destruidor da natureza, né? Pecuária extensiva também gera imensos impactos ao meio ambiente primário. Nas cidades, por exemplo, espaço geográfico urbano. Né? Espaço geográfico urbano. Acontecem nas cidades. E uma relação também extremamente complicada, porque nós temos aí inúmeras mazelas, principalmente no caso do Brasil aqui, nos países subdesenvolvidos, né? Os países de economia não pujantes, nós temos aí cidades com diversos problemas de coleta de lixo, acúmulo de lixo, não tem coleta seletiva, tudo é jogado em aterro sanitário, carência de transporte público, o que gera uso de transporte individual altamente poluente, com baixa capacidade de transporte de pessoas, enfim. O espaço geográfico urbano é o produto da relação orológica que acontece nos grandes centros urbanos, na cidade. E nós temos inúmeros tipos de... Se eu for ficar falando aqui sobre as denominações de espaço geográfico, elas são muitas. Né? São muitas. Espaço geográfico turístico, espaço geográfico religioso, espaço geográfico comercial, espaço geográfico cicloviário, espaço geográfico agrário. Enfim, como dizia o professor Milton Santos, da Universidade de São Paulo, ele chamava, né, fazia o chamamento nas suas obras, principalmente no livro A Natureza do Espaço, ele fazia um chamamento para enquadrar o espaço geográfico, ou seja, para subdividir o espaço geográfico em diversas subcategorias. Porque o espaço geográfico ele vai ser denominado, ele vai ser caracterizado dependendo do tipo de sociedade e dependendo do tipo de relação social, dependendo do tipo de atividade econômica, dependendo do tipo de espaço físico primário, natural, a natureza propriamente dita, dependendo desses ingredientes, dependendo desses itens, é que o espaço geográfico e que o homem, né, vai usar a natureza de alguma forma. E esse uso, né, dessa natureza, esse uso da natureza, dependendo desses itens que eu já citei anteriormente, a economia, o tipo de sociedade que está assentada nessa base física, o tipo de relação social que existe aí, o tipo de sociedade de classe que está assentada sobre essa base natural, dependendo do uso que essas pessoas fizerem disso, é que esse espaço geográfico vai ser produzido, vai ser consumido. Ok? Então, basicamente é isso. O espaço geográfico, ele é o produto, né? É a expressão, é a reflexão da relação localizada do homem com a natureza. De modo que essa relação sempre provoca alterações, os chamados impactos ambientais. E hoje,
principalmente hoje, mais do que nunca, a sociedade vem fazendo uso da natureza e pensando que esse uso, que esse consumo desenfreado de quinquilharias e de matérias-primas, esses recursos são infinitos. Não, muitos recursos são finitos e a natureza vem pagando um preço muito alto. Basta aí enumerar as diversas agressões que nós vemos aí, né? Poluição do ar, poluição do solo, poluição da água, erosões dos diversos tipos, fossorocamentos, desmatamentos, queimadas, a questão agora dos microplásticos nos oceanos e nas águas, né? Nos corpos hídricos do planeta, enfim. Os impactos do homem, dessa relação do homem localizada que acontece em algum lugar do homem com a natureza, são imensos. Muito obrigado pela atenção, tenham todos um bom dia.